Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Caio Mendes Lima, dando continuidade às aulas de apoio à disciplina suplementar da UFBA ArcB 45. A gente vai continuar falando sobre extração de quantitativa. Agora a gente vai ter um foco maior nessa aula sobre a criação de tabelas referente às portas, janelas. A gente vai também estar atribuindo fórmulas a essas tabelas, como você pode fazer isso. A gente vai estar comparando a redução de áreas com a inserção de portas, isso automaticamente na tabela, comparando também a redução de área no momento da inserção de um pilar estrutural. E por fim, a gente vai estar observando um pouco a opção de visualização explodida, essa visualização que lhe dá a capacidade de visualizar melhor cada elemento do seu modelo. Então, aqui a gente vai estar iniciando sobre criando uma tabela de portas. Da mesma forma que a gente já criou no nosso modelo anterior, ele já está aqui pronto. A tabela também já está organizada aqui para facilitar a nossa visualização. De que forma nós podemos fazer uma tabela para quantificar essas portas que nós criamos? Então, da mesma forma que a gente criou anteriormente, você tem duas opções. Ou você clica aqui nessa ramificação aqui do Project Browser, do projeto, ou então você vai aqui nessa aba de visualização e clica em tabelas e cria essa primeira tabela aqui, ó, de quantitativos. Após clicar aí, você vai ter uma série de filtros. Aqui você vai filtrar primeiro o que nós estamos fazendo de arquitetura, mas porventura se você estivesse querendo fazer um quantitativo de estrutural, mecânica, elétrica, tubulações. E a gente vai agora procurar a porta, que é esse item aqui. Você pode já estar aqui ajustando o título da sua tabela. Esse item a gente deixa esse primeiro marcado mesmo. E a fase do projeto pode deixar esse aqui também. Aí a gente clica em OK. Agora a gente já selecionou porta. O que é que nós queremos dessa tabela? Primeiro a gente vai querer o nome da família, o tipo dela, o tipo, o seu comprimento e a sua altura. Pronto, esses aqui são os elementos principais que nós vamos querer dessa tabela. A gente clica OK. Automaticamente a tabela foi criada. A gente vai estar arrastando essa tabela para cá, para esse outro lado. Por quê? Para facilitar a visualização, ficar modelo e tabela. Você pode clicar Ctrl e arrastar o scroll do mouse aqui, que ele vai dar um zoom na sua tabela para você poder visualizar melhor. Então, após criar essa sua tabela, é dessa forma que você cria a sua tabela de quantitativos de portas, o que é que a gente pode estar modificando nela? Da mesma forma que nós fizemos na aula anterior, você pode estar ajustando esses campos aqui, ó. Primeiro aqui são os campos de iniciais que a gente escolheu aqui as colunas. Família, tipo, comprimento, altura. Este aqui é o filtro de como vai ser arrumado as prioridades e o importante que nós temos utilizado mais é esse aqui é de agrupamento, que facilita a nossa visualização. A gente vai clicar nele. Depois que a gente clicar nele, a gente vai agrupar por tipo. Botar um cabeçalho, um rodapé e tem que clicar aqui para gerar um total. Nesse caso é um caso muito simples. A gente vai ver que só tem uma unidade de cada, porque é um comando simples, mas se tivesse mais, a gente teria números maiores aqui. Também, por que não fez a somatória? Você tem que ir aqui
e verificar. Calcular total, calcular total. Pronto. Caso você queira o total das alturas da alvenaria. No entanto, não é usual a gente pegar o total das alturas. O que é usual é você pegar a área dessa, dessa, dessa família, né? Digamos assim. E como é que se faz isso? A opção que temos é fazer essa opção aqui. A gente vai em Field e tá vendo aqui que nós não temos área para colocar, então a gente precisa ir nessa opção aqui, adicionar parâmetro de cálculo. Quando a gente adiciona um parâmetro de cálculo, aí você vai botar o que você quer. A gente vai botar área. Pode botar comum, número, você vai botar área aqui. E como é a fórmula? A fórmula você não pode simplesmente digitar. Você tem que clicar nesses 3 pontos e clica em comprimento, vezes esse símbolo aqui que corresponde à multiplicação no Windows, vezes a altura. Quando você faz isso, automaticamente mais um parâmetro entrou aqui, no campo. Você clica em OK e isso automaticamente é enviado para a sua tabela. Por que ele não tem o somatório aqui? Mais uma vez você vem aqui em formatar, vai no seu novo campo de área que você fez e sempre lembre de botar aqui, ó, mudar de não calcular para calcular total. Então a gente vai ter um cálculo desse total de área. Por que isso é importante no quantitativo? Porque quando nós estamos fazendo uma alvenaria, a gente quer a quantidade de tijolos, de reboco, a gente precisa dar o desconto, precisa descontar essa área da parede, da janela ou da sua porta no seu total da sua alvenaria. Então é dessa forma que você faz a sua tabela e automaticamente o Revit já está identificando que nessa alvenaria toda aqui que a gente está vendo, já está descontado essa porta que está sendo reconhecida como 1. Outro ponto que a gente vai estar vendo agora é sobre a comparação de redução. Observe aqui na primeira tabela, na tabela que a gente tem as partes, né, do tijolo, todo, sempre quando a gente clica aqui, a gente identifica a parede. Observe que essa aqui, essa parede interna, os tijolos, tem 13,62. No momento que é feito exclui a família dessa porta, observe aqui que automaticamente esse valor aumenta. Por que ele aumenta? Porque a gente acabou de retirar um vazio que antigamente existia. Se a gente ver aqui no 3D, fica mais evidente. Quando eu clicar aqui em um Ctrl Z para a gente ver. Então, essa porta aqui, ela agora existe, voltou a ter 13,62, mas quando a gente retira ela, o valor referente ao tijolo, ele aumenta e os demais componentes também, reboco, textura. Então é dessa forma que o Revit trabalha, tendo a sua interação automática, né, entre os seus parâmetros. Outra coisa importante que a gente vai estar vendo nessa aula é sobre a inserção de um pilar estrutural dentro dessa alvenaria. Da mesma forma que a, o Revit entendeu com a porta, isso vai acontecer com a alvenaria. A gente vai usar essa função de alinhar o pilar aqui. Observe que quando eu coloquei o pilar dentro da alvenaria, o que aconteceu? Esse pilar ele está misturado, digamos assim, ele está meio que mesclando. Ele tanto o pilar existe quanto a alvenaria existe em um mesmo espaço. E isso não é possível, isso não pode ser real, porque a gente vai ter um acúmulo de quantitativos. Você vai ter
a parede que está dentro desse pilar está sendo somada no seu quantitativo e isso vai acabar lhe dando um custo maior. Imagine que você tem 30 pilares, então o seu quantitativo não vai ser real. Mas para solucionar esse problema, existe essa função aqui, que é o unir. O que é que acontece? Você clica em Join, em unir, clica no objeto que você quer juntamente no outro. Por que isso não aconteceu agora? Porque a visualização do 3D ele ainda está em partes. Você vem aqui em Show, mostrar partes, você bota mostrar original. Pronto, agora está mais fácil. Você vai clicar novamente em unir, clica aqui no pilar e clica no na parede que você quer. Automaticamente a parede entende que o pilar estrutural tem prioridade, pelo fato de ele ser uma estrutura. Aí nós voltamos aqui para a visualização em partes. E agora o seu pilar está inserido dentro da sua alvenaria. E o Revit entende que esse tijolo, esses tijolos, né, eles param aqui e dão continuidade só do outro lado. Então é extremamente importante você entender essa ferramenta aqui de unir, porque ela vai ajudar bastante no seu quantitativo para ele ficar mais assertivo. Por fim, a gente vai estar mostrando agora uma opção que vai melhorar uma ferramenta que vai lhe ajudar a fazer melhores detalhamentos, a explicar melhor seu projeto. Essa ferramenta, ela pode ser encontrada aqui, logo aqui em cima. Você clica na família que você quer e clica em deslocar elemento. Esse processo de deslocar elemento, ele facilita bastante, porque ela dá uma impressão de profundidade, de realmente o deslocamento do objeto que você quer retratar. Aqui você percebe que ele está como se fosse linha cheia, mas isso é devido à escala que está sendo utilizada. Então, se a gente modificar para 20, para 10, muitas vezes uma visualização mais detalhada, com escala comum para 10, então você vai ter esse resultado aqui. E isso pode ser realizado também com as suas partes da sua parede, da sua alvenaria. Isso também vai ser interessante porque quando você está detalhando, aqui na nossa tabela a gente está detalhado tudo por material, chapisco, reboco. Então, em algum momento no seu projeto, caso você necessite fazer esse deslocamento para mostrar quais são os materiais, detalhar ainda mais, especificar ainda mais o seu projeto, essa ferramenta é bem útil e pode ser utilizada da mesma forma. Outra coisa importante a ser feita é você saber retroceder essa função que foi feita. Então, da mesma forma que você fez o deslocamento, existe essa função aqui que chama Reset, que é voltar o que foi feito, né, esse deslocamento. Você clica nela, automaticamente essa parte vai voltar ao local de origem e novamente você pode deixar tudo como estava no princípio. Uma coisa importante ser lembrada é a necessidade de realizar uma duplicação da vista que você está trabalhando. Essa aqui que a gente está vendo agora, a gente está trabalhando, é a detalhes. Ela foi gerada a partir dessa vista que vem por padrão do Revit, o 3D. Por que isso é importante? Porque uma vez que a gente tem essa vista específica para nossas modificações, eu posso fazer várias alterações, como esse deslocamento, colocar linhas pontilhadas, posso colocar cotas, nomenclaturas, e ao mesmo tempo eu vou ter essa visualização padrão do Revit, o 3D, sem nenhum problema. Então a aula de hoje fica por aqui. A gente viu alguns detalhes, né, sobre a questão do quantitativo, mais uma vez, e a última aula, nosso trabalho, a gente vai estar explicando um pouco mais como você detalhar essa sua tabela. Ela lembra muito alguns detalhes do Excel, que tem como você mesclar
algumas células dessa e centralizar alguns detalhes que vai ficar mais apresentável no seu projeto final.